Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos CVM. E nas últimas semanas vocês já devem ter cansado de me escutar falar a mesma coisa, a mesma frase. As condições financeiras dos Estados Unidos estão cada vez mais expansionistas e isso não deveria estar acontecendo. Eu venho me questionando há um bom tempo por que isso está acontecendo, porque não deveria acontecer. As condições financeiras é o que fazem a política monetária produzir efeitos de queda ou de alta na inflação no médio e longo prazo. O Banco Central sobe os juros para controlar a inflação. Ao fazer isso, ele afeta as condições financeiras da economia, isso desacelera o crescimento e controla a inflação. Ele quer estimular o crescimento, quer estimular a inflação, ele corta juros. Ao fazer isso, ele influencia nas condições financeiras, isso estimula o crescimento e estimula a inflação. O mecanismo da política monetária funciona dessa forma. O que o Powell está fazendo hoje? O que o Fed está fazendo hoje? Os bancos centrais, no caso, no mundo inteiro, estão fazendo uma coisa hoje. Subir juros, controlar a inflação. Sobe juros, controla a inflação. E, consequentemente, as condições financeiras ficam contracionistas. Não é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que eu entendi o porquê. Mas antes de falar sobre esse assunto, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal, ativem aí o sininho para receberem todas as notificações de postagens que eu faço por aqui. Vamos lá. Eu cogitei, inclusive, que o que está acontecendo hoje lá fora é uma perda de credibilidade do Federal Reserve. Mas eu acho que não é tanta coisa assim, porque falar que o Fed está perdendo credibilidade é uma afirmação muito poderosa. Eu li um artigo, inclusive hoje, do The Wall Street Journal, falando que o Fed está perdendo credibilidade. Não é para tanto. O que acontece hoje é uma discordância, é uma desconexão entre Fed e mercados. Não estão na mesma página. Eles não estão se entendendo. E para explicar o que eu quero dizer com isso, eu preciso contar um pouquinho de história para vocês desses últimos 2 meses. O que vocês viram acontecer no mercado lá fora. Nós vimos desde outubro, novembro, o S&P se recuperar. 3.500 pontos para 4.100 e poucos. Os spreads de crédito diminuíram nos Estados Unidos, um sinal de que o mercado está mais relaxado. Os treasuries caíram lá de 4, alguma coisa por cento para 13,5% quando a gente olha para os 10 anos. 4,20, 4,30, não lembro mais, para 3,5%. Os treasuries caíram. As hipotecas de longo prazo, o custo da hipoteca de longo prazo, que são os mortgage rates, caíram de 7,2% para 6,4%. Está mais barato, menos custoso hipotecar uma casa nos Estados Unidos. O DXY, que é o dólar global, caiu de 114 para 104 pontos. Tudo isso que eu descrevi para vocês produz uma política monetária mais expansionista e inflacionária. Mas o Fed não está tentando fazer o oposto? Justamente. Essa é a charada que eu não consigo descrever, não consigo encontrar a resposta. Mas eu acho que eu encontrei. O que aconteceu em novembro é algo bem simples. A divulgação da inflação referente a outubro aconteceu em novembro e o mercado adorou o CPI de outubro. Assim como ele gostou muito do CPI de novembro, que foi divulgado essa semana. Eu concordo com o mercado. O CPI melhorou e bastante. Se distanciou das máximas do ano e com certeza a inflação americana fez pico. O mercado olhou para isso e disse: eu acho que o Fed não vai precisar ser tão agressivo na política monetária. Estamos cada vez mais próximos do pivô. O pivô de verdade, eu já descrevi para vocês o que é o pivô de verdade. Não é sinalizar a desaceleração da alta de juros, e sim o corte. Isso não vai acontecer agora. O mercado ficou emocionado. O Fed não precisa ser tão hawkish, não precisa ser tão agressivo. Tudo bem. Dessa maneira, hoje, o mercado precifica para o ano que vem uma taxa de juro terminal no mercado de futuros de 4,4%, 4,5%. Tá? O mercado está precificando que ano que vem o Fed vai reduzir os juros para 4,4% na mediana. Mas não é o que aconteceu na quarta-feira. O que aconteceu quarta-feira na decisão de política monetária do Federal Reserve? O que o Powell nos disse? Segundo o SEP, Summary of Economic Projections, que são as projeções para taxa de juros, inflação, taxa de desemprego e crescimento do ano que vem, nós vamos subir mais a taxa de juros e a mediana das projeções mostra que ela chegará em 5,1%. O mercado diz 4,4%, o Fed diz 5,1%. O mercado fala 4,4%, o Fed fala 5,1%. Alguém está errado e alguém está certo nessa jogada. Eles claramente não estão conversando na mesma língua.
Por que essa diferença acontece? Eu acho que é a interpretação do que aconteceu com o CPI. O mercado olhou para o CPI de outubro e novembro e disse, perfeito, está ótimo. Ele olhou para a inflação com um copo meio cheio. E, inclusive, vários investidores lá fora acham que pela metade do ano que vem o CPI já vai estar próximo de 3%. O Fed está dizendo que no fim do ano que vem vai estar em 3%. E que isso não é o suficiente. O mercado olhou para a inflação como um copo meio cheio. O Fed também olhou para a inflação como um copo meio cheio, mas ele quer que esse copo tenha um pouquinho mais de água lá dentro. Tem que ficar um pouquinho mais cheio para justamente eles encontrarem mais evidências de queda da inflação, de ancoragem das expectativas, para daí falar em menos juros. Essa que é a diferença, é a interpretação desse CPI. Existe então uma discordância entre ambos, mercado e Fed. Alguém está certo e alguém está errado. Hoje, o que o mercado financeiro precifica, um S&P mais alto, Treasuries mais baixos, um DXY mais fraco, não condiz com aquilo que o Fed precisa fazer. Então ele precisa ser mais agressivo. Mas mesmo sendo mais agressivo, como ele foi na quarta-feira, isso não está ajudando muito o mercado americano. O mercado americano discorda de que o Fed conseguirá subir tanto juros no ano que vem. Sabe por que o mercado discorda? Uma coisa muito simples está acontecendo, então, provavelmente vocês não viram, e é um sinal raro de que o mercado precifica uma recessão para 2023. Eu sei que esse assunto já está ficando chato, que eu já falei 1000 vezes sobre isso, mas é mais um sinal que eu gosto de acompanhar, que é a diferença entre o Treasury de 2 anos e a taxa de juros. Eu não estou me referindo à inversão da curva de juros, já falamos 1000 vezes disso aqui. A inversão da curva de juros é o rendimento do título de 10 anos menos o rendimento do título de 2. Toda vez que o título de 2 tem um rendimento maior do que o título de 10, o número fica negativo e obviamente você tem a inversão da curva. Não é isso. Eu estou me referindo à diferença entre o Treasury de 2 anos, o rendimento do Treasury de curto prazo, com a taxa de juros. Essa que foi afetada na quarta-feira, que foi alterada na quarta-feira. Hoje o juro americano está em 4,5% e o Treasury está em 4,18%. As últimas 3 vezes que o Treasury de curto prazo, de 2 anos, ficou abaixo da taxa de juros, era o mercado sinalizando cortes na política monetária. 2000, 2006, 2019. Essas últimas 3 vezes vocês estão vendo. A linha laranja, ela cai e ela cruza com a taxa de juros. É o mercado dizendo, olha, vocês não vão conseguir subir os juros. A economia vai desacelerar muito antes de vocês conseguirem botar lá o juro em 5,10%. Cuidado. Quando o Fed começou a sinalizar que eles iam subir juros ali por 2022, início de 22, finalzinho de 21, quando perceberam que a inflação não era transitória, os Treasuries de 2 anos começaram a indicar, a guiar a taxa de juros. Ó, o Fed vai subir juros. Os Treasuries começam a subir. Da mesma forma que ele antecede a alta da taxa, ele começa a cair antecedendo o corte da taxa. Essa que é a lógica aqui. E é justamente isso que está acontecendo. É um sinal raro, muito raro, vocês estão vendo no gráfico. E é um dos sinais preocupantes, mais preocupantes de todos esses que eu tenho falado recentemente, de que as coisas elas estão mudando. Tanto é que, olha que interessante, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, eu vou divulgar no sábado. Hoje, vocês podem ver inclusive aqui, alguns indicadores americanos foram divulgados. Olha só, os PMIs, é o Flash PMI, o Flash significa que ele é divulgado, é a prévia do mês de dezembro, né? Eles vieram bem ruins. O PMI industrial americano caiu de 47,7 para 46,2, abaixo da leitura anterior e abaixo da expectativa do mercado. O do setor de serviços caiu de 46,2 para 44,4. O mercado esperava 46,8, que desse uma acelerada. Não é o que aconteceu. A economia dos Estados Unidos parece estar mostrando cada vez mais sinais de recessão, ou de desaceleração, tá? Vou dizer desaceleração por enquanto. Economia desacelerando, os preços estão voltando a cair, ou alguns estão caindo, outros estão desinflando, e o Fed vai manter o juro alto. Os caras foram extremamente agressivos na quarta-feira, dizendo que nós vamos subir os juros. E nós vamos subir os juros. Inclusive, agora à tarde, a Mary Daly, que é a presidente do Fed de São Francisco, disse: nós não estamos entendendo o que o mercado está querendo dizer. Nós não estamos tão otimistas quanto os investidores. Mais um sinal para ficar meio, eles vão manter o juro alto por mais tempo. Acredite se quiser. E aí, alguém poderia dizer o seguinte, tá, mas
já que a economia está desacelerando, será que o Fed não vai daqui a pouco sinalizar que realmente não precisa manter o juro tão alto por tanto tempo para ajudar a economia a se recuperar? Num ambiente em que a inflação é controlada, sim. É o que eles fizeram lá em 2018 para 2019, na reunião de dezembro de 2018. E aí cortes em 2019. O Fed justamente ajudaria a economia a se recuperar, já que a inflação está controlada, mas a inflação não está controlada. Logo, essa porta de entrada para o Fed ser mais dovish, cortar juros e estimular o crescimento não tem, está fechada, está bem fechada. Essa janela é inexistente. Então esses indicadores ruins, antigamente eram interpretados pelo mercado como uma forma boa. O mercado vai subir porque o Fed vai nos salvar. O ruim é bom, mas não tem essa possibilidade agora. O ruim é ruim. O bom seria bom, mas o ruim é muito ruim. A economia está mostrando cada vez mais sinais de desaceleração. Olha que o mercado não está legal hoje. Eu sei que é sexta-feira, tem lá o vencimento das opções, tudo bem. Mas olha o petróleo. Já falei para vocês que a queda do petróleo pode ser um dos sinais, assim, o mercado está precificando menos crescimento. Né? O que está acontecendo? Na minha opinião, são esses indicadores. Tá? Inclusive tem um texto aqui explicando e tal. Os indicadores estão mostrando menos crescimento com menos inflação. Já falei 1000 vezes. A inflação global vai cair, eu garanto. Mas vai ser acompanhada de menos crescimento. Tudo bem, deixa eu voltar e pontuar outra coisa importante que eu falei. Existe uma discrepância, uma discordância entre mercados e Fed. E alguém está certo, alguém está errado. Dependendo de quem estiver errado sobre a inflação no ano que vem, ou certo em relação à inflação do ano que vem, lembrando, o mercado precifica uma inflação já muito baixa na metade do ano que vem. O Fed está precificando uma inflação ainda elevada para o fim do ano que vem. Alguém vai acertar essa aposta, alguém vai errar. Se por acaso o mercado estiver certo, a inflação vai melhorar muito nos próximos meses, abrindo espaço para o Fed ser um pouco mais dovish. Os ativos vão reagir de uma maneira específica. Se a inflação persistir no ano que vem, existem vários riscos para isso acontecer. O Fed está certo. O juro vai se manter alto por mais tempo. Os ativos vão reagir de outra maneira. Saber interpretar como os ativos podem reagir se o Fed estiver certo ou se o mercado estiver certo, vai ser muito importante para a rentabilidade da carteira. Eu acho que vão surgir várias oportunidades para apostar no mercado de treasuries, na renda fixa americana e também na renda variável. Eu continuo apostando contra o S&P 500. Esses dias eu falei que eu estou vendido, alguém questionou. Estar vendido não significa fora do mercado? Não. Estar fora do mercado é dizer que está líquido. Eu estou apostando contra, isso é diferente. Essa aposta não é um investimento, tá? É uma aposta. Vai mudar dependendo do que quem estiver certo, quem estiver errado, como eu acabei de falar. Né? Inclusive, quero fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque são grandes oportunidades para 2023. Espero que no primeiro trimestre inteiro já dê para definir quem está certo e quem está errado. Mas aí, o que fazer, o que comprar e o que vender é um vídeo que eu vou fazer exclusivo para os membros. Inclusive, estou postando nesse momento agora também, para eles entenderem o que passa aí pela minha cabeça para o cenário do primeiro tri do ano que vem. A resposta está na inflação, na persistência da inflação. Se ela cair muito rápido ou se ela for mais persistente, a precificação dos ativos vai refletir exatamente isso, certo? Então eu digo para vocês o seguinte, acompanhem essa diferença entre a taxa de juros e os treasuries de curto prazo. É mais um indicador importante para a gente olhar, porque vocês viram que raramente eles se cruzam, né? Até porque raramente a taxa de juros dos Estados Unidos nessa última década chegou em nível tão alto que nem agora. A última vez que o Fed Funds Rate chegou a 4,5% foi lá em 2006, 2007. E ainda sobe mais. O Fed foi bastante claro. Subiremos ainda mais a taxa de juros. O mercado achava que isso não ia acontecer. Certo? Muito obrigado. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, por favor deixem um like, inscrevam-se no canal. E caso queiram ter acesso a esse vídeo específico sobre posicionamento no mercado americano nesses dois cenários diferentes, estimulo vocês a fazerem parte dos membros aqui no YouTube, certo? Apenas experimentar, ver se gosta ou se não gosta. Cancelar é super fácil. Acho que vocês vão gostar bastante, certo? Excelente final de semana e até semana que vem.